Queridos telespectadores, sejam bem-vindos a mais um programa da Unintertec. Hoje nós estamos com o convidado Vinícius Gamarra, ele que é enfermeiro de profissão e especializado em ciências forenses e hoje atua na Polícia Científica do Paraná, mais especificamente na unidade do IML de Curitiba. Hoje ele irá contar um pouquinho para nós sobre o trabalho dele na unidade, principalmente com enfoque ali voltado para a segurança dos resíduos. Isso mesmo, aqueles produtos que são produzidos nessa unidade e que precisam ter um destino adequado para garantir a segurança e a qualidade da assistência ali, do atendimento dos profissionais e da família. Seja muito bem-vindo, Vinícius. Obrigado, professora Amanda. Vinícius, conta um pouquinho para a gente como é essa rotina do auxiliar de necrópsia dentro lá, ali da unidade do IML aqui que nós temos em Curitiba. O auxiliar de necrópsia, ele basicamente é responsável por realizar toda a abertura e fechamento dos corpos, né, que chegam de vítimas de acidente, né, de homicídio e outras causas externas que chegam principalmente a partir da região metropolitana e da capital. E nós precisamos sempre estar em contato com o médico legista, né, para que ele nos oriente em quais são as principais atividades, o que ele quer que a gente veja naquele momento para que ele possa fazer o laudo, né? Então, a nossa atividade basicamente tem muito contato com o corpo aberto, né? Então, muita secreção, né? Muitos fluidos corpóreos humanos. Bacana. Então, nessa questão de lidar com esse risco, né, principalmente pelo que você fala, o risco biológico, como é que funciona essa questão de paramentação, equipamentos que vocês utilizam para se manter seguros durante aí esse lidar, o dia a dia profissional de vocês? O EPI, a gente sempre teve um certo problema, né, acho que em todo serviço de saúde a gente acaba tendo isso, que é a falta dele, inicialmente, né? E quando você tem a falta, as pessoas não utilizam. Então, nós, no começo, quando eu entrei, principalmente em 2018, não se utilizava a EPI. As pessoas tinha disponível, né, devido à mudança do prédio novo, né, comprou-se muitos EPIs, mas as pessoas não estavam treinadas a utilizar esse EPI. E eu, como enfermeiro, junto com uma outra enfermeira na época, resolvemos tentar mudar e colocamos esses EPIs para funcionar, né? Então, touca, máscara, óculos de proteção, protetor facial, o pijama cirúrgico, botas de PVC, né, que são impermeáveis, como se fosse um jaleco, né, na verdade um avental de PVC também, esses que parecem de açougueiro mesmo, e ainda a OPA cirúrgica, né, para que absorva o sangue, além de mangotes de plástico e as luvas que têm que ser nitrílicas, né, para que não passe fluidos humanos, que nós temos ali muito contato o tempo todo. Então esse é o conjunto completo, né, e ele acaba, a gente não conseguindo muitas vezes fazer o gerenciamento apropriado do resíduo, né, que sobra dessa utilização. Entendo. Então, esses resíduos que são gerados ali, não somente, né, do próprio falecido, como você mesmo disse, os fluidos ali, a parte que precisa ser desprezada, mas também esses próprios EPIs precisam ter um processamento adequado, né? E nós sabemos também que esse atendimento que é feito ali na Polícia Científica, ele vai atender não somente as pessoas que vêm a falecer, mas também as pessoas que sofrem algum acidente, são vítimas de violência ou maus tratos, que vão procurar ali exames de corpo de delito. E para essas pessoas que realizam também o atendimento, existe uma forma ali de segregação e dispensação específica desse resíduo? O interessante é que esse ano eu acabei iniciando a minha atuação mais na parte da enfermagem, né? Porque muitas vezes você pensa assim, a IML você logo pensa em morto, em cadáver, né? Mas na verdade 95% dos nossos atendimentos eles são feitos em pessoas vivas e não em pessoas mortas, né? Então
todo o exame em humano, a maior parte com certeza é em vivos. E hoje, atuando na clínica, eu percebo uma coisa muito interessante, que apesar de não ter tanta visibilidade, a clínica sempre teve um olhar mais especial, justamente acho que, né, por ter muito mais gente sendo atendida, existe uma segregação melhor dos resíduos. Então, se você for pensar, na verdade é um ambulatório, porque as pessoas vão lá com curativo, elas vão lá procurando atendimento médico para que se realize um laudo. Mas, para fazer esse laudo, o médico tem que olhar aquilo que foi lesado, né, que foi machucado. Um acidente de trânsito, né, uma briga, às vezes. Então, eventualmente, tem que se retirar, por exemplo, um curativo. Então, tem que retirar e tem que refazer. Então, esse já é um resíduo de saúde. Outra coisa é que nós fazemos coleta de exame toxicológico. Então, coleta de sangue e urina. Então, a urina acaba sendo um resíduo, excesso de urina, né, porque nós coletamos 9 ml. E a própria seringa com agulha também acaba sendo um resíduo. Então, como sempre atuaram enfermeiros, técnicos de enfermagem, estudantes de enfermagem na clínica, esse resíduo ele sempre foi muito bem descartado, então sempre foi muito bem processado, né? Nunca se teve, aí como se tem no necrotério, um problema de divisão dos resíduos. Já na clínica, nós conseguimos tranquilamente gerenciar esse resíduo como se fosse um serviço de saúde. Apesar de não ser um serviço de saúde, ser um serviço de segurança pública, as características dele acabam sendo de um serviço de saúde. Gera resíduo, atende pessoas, né? Tem médicos, tem enfermeiros, então acaba sendo dessa maneira. Entendo, bacana. Então, refletindo aí um pouquinho sobre essa prática que você está trazendo, apesar de não ser um serviço de saúde, mas o atendimento ter esse caráter de saúde, a gente entende então que esses resíduos eles oferecem um risco à população e à comunidade. Por isso que eles precisam fazer essa segregação, que seria essa divisão de forma adequada. Então, essa formação na área da saúde, ela é importante para o profissional que atua ali na área da segurança? Mas com certeza, com certeza. Tanto o técnico de enfermagem, né, ele pode atuar como auxiliar de necrópsia, é justamente isso que a maioria dos editais pedem, né, que você seja um técnico em saúde para conseguir não prestar o concurso, mas sim assumir o cargo de auxiliar de necrópsia, por exemplo. E por que em saúde? Porque você vai ter conhecimentos de anatomia, de biologia, inclusive de segregação de resíduos de saúde, né? Até 2018 você não ouvia falar de PGR-SS, né? O Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde, dentro de uma instituição de segurança pública, e foi o que aconteceu em 2018. Além do PCMSO, né? O programa de... Como se diz PCMSO? Saúde ocupacional, De saúde né? ocupacional e tudo que abrange, né, essa área. Então, começou a ser instituído em 2018, que foi o ano que eu entrei. É óbvio que não fui eu que fiz isso, né? A gente ajudou muito, mas hoje em dia está muito melhor. Então, comparando um serviço de saúde, a gente percebe que tem muito a caminhar, obviamente, né? Mas tendo pessoas com formação em saúde dentro de uma instituição de segurança pública, com certeza nós teríamos assim uma expansão, né, dessa melhora no gerenciamento. Porque, por exemplo, né, o pessoal me pergunta muito, para onde vai, por exemplo, o sangue? Porque é uma quantidade de sangue, se você for pensar, que nós recebemos ali por volta de 12, 13 corpos por dia. Nós não retiramos todo o sangue. Se imaginar que cada pessoa tenha, 4 litros de sangue no corpo, nós retiramos 3. Já são aí uns quase 40 litros de sangue por dia. Então, dentro, né, antes de ser feita a estrutura do necrotério, fez-se uma vala séptica, né, com vários poços, onde, na verdade, o tratamento é automático, não se tem ali interferência humana, como se fosse a vala de uma funerária, por exemplo. É o mesmo sistema, né? 4 ou 5
grandes tonéis, onde a sujeira vai passando e as próprias bactérias vão tratando esse resíduo. E aí, por fim, ele acaba desaguando num rio, num riacho próximo, que depois volta para a estação de tratamento de saúde, né, de água, para a gente beber. Então, esse acaba sendo o ciclo. E o lixo, a gente tem uma questão muito problemática, que nós não temos apenas, né, um tipo de lixo. Então, toda aquela classificação que a gente aprende na faculdade, no ensino técnico, ele precisa ser aplicado ali. Então, nós temos, na mesma hora, nós temos recicláveis, nós temos contaminantes, potencialmente contaminantes, nós temos as luvas, em especial, nós temos um lixo onde nós só descartamos órgãos, que é um lixo hospitalar de alto poder infectante. Então, às vezes você vê ali luva. Então, veja, se você descartar, não sei, uns 20 pares de luva, isso gera peso. E justamente o peso que é cobrado, né, da instituição X, enfim, hospital, IML, é por peso. Então, se você, por exemplo, cobrar R$300, né, digamos, é um preço aleatório, R$300 para tratar esse lixo altamente infectante e cobrar 100 para o infectante, se você joga a luva lá que faz mais peso, você está pagando mais por isso, né? Que podia ter órgão ali, ou não podia ter nada, melhor ainda, porque você não paga nada. Então esse é o nosso grande X da questão hoje de melhorar o gerenciamento de resíduos de saúde do necrotério, né? Na enfermagem, a gente até que tem uma boa relação com o nosso lixo, digamos. Bacana, Vinícius. Nossa, você trouxe muita informação rica que talvez a gente ali, conhecendo o trabalho, o serviço de fora, não imagina o impacto, o tamanho da necessidade de conhecimento e procedimentos ali para lidar com esses resíduos. Vamos fazer um intervalinho rápido e na volta a gente acaba continuando aí esse assunto, trabalhando um pouco mais esses aspectos, então, aí do gerenciamento de resíduos. Esse foi o nosso Giro de Notícias. Voltamos em instantes. Voltamos em instantes. Graduação à distância é na Uninter. Nota máxima no MEC. Ilha, olha o que chegou pra você. A câmera tá pronta. E agora, professor? Agora é só gravar. E o tempo permanece bom durante todo o dia. É com você, Amanda. Obrigada, Carol. Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. Uninter apresenta Técnico em Marketing. Quem trabalha com marketing do Brasil é mercadólogo. Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Meu nome é o professor Sérgio. Nós vamos conversar agora ao longo das nossas aulas para tentar entender um pouquinho acerca desse saber tão importante, desse conhecimento tão importante do que é o marketing. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. Gosto muito que ele fala assim: faça ou não faça. Tentativa não há. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Então, marketing hoje, acima de tudo, é saber se relacionar, é saber conversar, é saber interagir, é aquilo que eu falo, a ideia da empatia. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. Que realmente as marcas que vão se destacar, que vão vender mais, elas vão ter uma estratégia muito clara de contribuir para o mundo de uma maneira geral. Não só vender produtos, não só fabricar coisas. Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos! Estamos de volta, então, com a nossa entrevista aqui com o colaborador Vinícius Gamarra, funcionário da Polícia Científica do Paraná.
E o Vinícius contou um pouquinho para a gente no último bloco ali sobre a questão de segregação do lixo, como é que faz o procedimento de separação, a proteção que o profissional precisa ter para lidar tanto com as pessoas que vêm procurando um atendimento de saúde, quanto aqueles que falecem e precisam do exame legal. E ele falou uma coisa bacana para a gente ali no último bloco sobre a questão do processamento do líquido e dos fluidos, né? Onde a gente tem construções específicas ali na base da estrutura predial para lidar com o gerenciamento desse resíduo. Ali o exemplo que o Vinícius trouxe para nós foi do sangue, até que esse líquido, essa água, seja possível de voltar ao ciclo, né? Aos riachos e rios, passar novamente pelo tratamento ali pela nossa Sanepar e retornar ao consumo humano. E aí eu pergunto para o Vinícius, ficou uma dúvida ali, na verdade um gancho aí que a gente faz com conhecimento. Você trouxe bastante esse elo em relação ao profissional de saúde, o conhecimento de saúde dentro da instituição sendo algo positivo, se a gente levar em conta as características ali do fazer profissional de vocês. E aí, pensando nessa questão do próprio gerenciamento do resíduo, puxando para essa parte dos líquidos, eu imagino ali que um técnico em meio ambiente, ou um profissional que se forma também na área de ambiente, seja um profissional relevante para essas práticas envolvendo ali a segregação do lixo, a próprio lidar com esses resíduos. Existe um estudo ou um protocolo que é realizado por esses profissionais para que vocês consigam prestar assistência de forma segura ou que vocês tenham um prédio ou uma estrutura adequada com as normas que a gente tem hoje? É uma pergunta muito interessante, professora Amanda. No começo de 2019, quando o PCMSO iniciava, né, os seus trabalhos, a gente se perguntou se alguém entre nós, né, entre os servidores, tinha técnico em meio ambiente, por exemplo. Porque no nosso edital, quem é que poderia assumir o cargo? Quem tivesse uma formação em saúde ou ambiente. Então, é justamente esses profissionais que eles estavam buscando na época. E não encontramos, olha que raro, né? A maioria dos profissionais de formação estão formados em saúde e os de ambiente, na verdade, acabaram indo para o interior, né? E por questões, né, de Constituição, enfim, não conseguiram ainda, né, nesses 4 anos, vir até Curitiba como transferência. Enfim, mas no começo de 2019 vieram técnicos do meio ambiente para fazer medições, por exemplo. Nós utilizamos serras elétricas para fazer a abertura dos crânios. E as serras elétricas são barulhentas. Então, qual que é o nível de ruído? Nós temos também um grande exaustor que puxa, né? No começo da pandemia, inclusive, a gente utilizava muito para que, tanto dentro da mesa quanto por cima do necrotério, né? Ele sugasse o ar para fazer uma pressão negativa para que a gente não tivesse tanto contato com o ar contaminado de Covid-19, porque a gente não sabe quem tinha e quem não tinha, né? Quem tinha morrido daquilo. Então fizeram medição nesses ruídos, fizeram medição nas lâmpadas, então lâmpadas queimadas, lâmpadas muito fortes, o tempo que a gente ficava em pé, né, trabalhando, o tipo de esforço físico que nós fazíamos. E veja, muitas vezes a gente olha para um profissional de saúde e ele faz tudo isso, né? Ele tem tudo isso dentro da prática profissional dele. Lidar com muito ruído, é barulhento no hospital, é barulhento no ambulatório, tem risco de ergonômico, porque fica com uma postura quando vai transportar o paciente, para a gente é o cadáver, né, que é pesado. Tem a questão de ficar muito tempo em pé, porque a prática exige esse tipo de coisa. Então foram lá medir esses níveis, né, para adequar a nossa realidade. Infelizmente não tivemos mais o retorno, né? Não houve adequações que a gente percebesse que fossem significativas para o nosso trabalho.
O que houve, sim, né, foi a entrada de técnicos do meio ambiente contratados via processo seletivo simplificado. Então, essas pessoas atuam hoje dentro da Polícia Científica, na verdade, como assessores jurídicos, digamos, né? É um cargo de assessor que dá aí subsídios para que os chefes tomem decisões. Então, é o que a gente tem hoje. Mas eu posso falar com certeza que se entre nós houvesse, né, um técnico do meio ambiente, isso com certeza seria muito diferente. Seria não só porque nós somos parte da equipe de saúde e queremos melhorar a saúde de todo mundo, mas imagina um técnico em meio ambiente que ajudasse a gente a melhorar o ambiente, porque muitas vezes o profissional de saúde não tem esse olhar, né? Então seria assim bárbaro, né? Seria muito bom mesmo ter um profissional desse junto da gente. Bacana. Então você traz ali a importância de a gente ter um profissional não só que tem um olhar para o outro que trabalha, mas também que ele tem esse olhar para o ambiente. Não só o ambiente macro, né, a comunidade que nós vivemos, a natureza e a sociedade, mas também para o micro, aquela pequena localização que nós estamos, seja a sala do necrotério ou o atendimento ali às pessoas vivas. E aí você falou uma coisa bacana que seria essa questão de assessoria jurídica. Então a gente pode pensar que mesmo dentro de um serviço público, a gente pode encontrar a figura de um técnico, seja como meio ambiente ou às vezes até um técnico de enfermagem, um profissional da área da saúde, prestando essas consultorias, essa parte de expertise para a equipe? Isso. Existem algumas formas disso acontecer, né? Uma delas, que geralmente é a principal, sem abertura de concursos públicos, é o cargo comissionado. Então, o cargo comissionado nada mais é do que um cargo de confiança, no qual a pessoa entrega um currículo, por exemplo, e os recursos humanos do setor ou do órgão encaminha esse currículo para, por exemplo, o diretor, né, da Polícia Científica. Então, o diretor diz, olha, é interessante ter esse profissional, abre-se um cargo para ele e ele começa a trabalhar, né? A outra forma seria um processo seletivo simplificado. Esse processo seletivo simplificado é muito parecido com o concurso público, porém, ele é temporário, né? No máximo de 2 anos, 1 ano renovado por mais 1 ano, então 2 anos no máximo. E por último, o concurso público, que é a coisa mais difícil de todas, porque o concurso público ele precisa passar por aprovação orçamentária, né? Não é uma coisa de emergência, precisa ter exatamente o perfil profissiográfico, então onde esse profissional vai atuar, quem ele será, o que vai ser cobrado nas provas. E então é muito mais complicado você contratar um técnico do meio ambiente do que você, como concurso público, do que você abrir um processo seletivo, do que fazer um cargo de confiança, né? E de meio ambiente macro, né, que você trouxe, nós temos aí a figura do perito do meio ambiente. Então é o pessoal que, por exemplo, com crimes ambientais, vai até o local onde supostamente houve o crime e faz a perícia. Então hoje nós temos um auxiliar de necrópsia que atua junto ao perito biólogo, né, que é ali especializado em meio ambiente. Então essas duas pessoas acabam se ajudando para fazer auxiliar no inquérito policial de um crime ambiental, né? E o técnico com certeza poderia atuar nessa área. Bacana. Essa parte realmente para mim me surpreende, porque eu não imaginava que o trabalho realizado ali pela Polícia Científica pudesse, né, se estender tanto a ponto da gente falar ali de uma avaliação de um crime ambiental. Uhum. E para a Polícia Científica, este crime ambiental, ele seria caracterizado se a vítima seria um humano e que aconteceria num local e você investiga e recolhe as evidências daquele local, seria isso? Inclusive, uma das evidências a gente, quando o perito vai ao local, quem pode realizar a apreensão ou coleta desses vestígios, né, que a gente chama de evidência posteriormente, é o próprio perito ou então, por exemplo, o próprio policial civil.
que foi ao local, fez a averiguação, por exemplo, nesse caso foram animais mortos, né? Então havia ali um passarinho e um rato morto e perguntou-se, né, o que teria causado a morte desses animais. Esses animais foram fechados numa caixa, lacrados e encaminhados ao IML, mas não para fazer a necrópsia. Eles foram encaminhados, na verdade, aos laboratórios para que se coletasse amostras desses animais e o quesito, né, que é o que a pergunta que a Polícia Civil faz é: morreram envenenados? Não morreram envenenados? Então, eles foram até lá justamente para isso. Então, a gente recebe isso no protocolo, onde eu também atuo hoje, né? A gente recebeu como se fosse análise de substância química. Então, o que há, por que esses animais morreram, né? Nós poderíamos ter, por exemplo, um IML de animais. Isso seria o suprassumo, né, da polícia científica, que atuaria praticamente em todas as áreas. Ainda não temos esse tipo de coisa. Mas a análise desses 2 animais, então, indicará se algum humano ou, enfim, alguém, alguma coisa fez algum desbalanço nesse ambiente para causar a morte desses animais, né? Eles estavam pesquisando, nesses 2 animais, eles estavam pesquisando veneno, falaram veneno de uma forma geral, não especificaram quais venenos, né? Mas foi o caso, né, de encaminharem aí seres, animais que não humanos, para análise dentro da polícia científica. Muito bacana. E aí a gente volta a pensar, então, naquele raciocínio da segurança, né? Então, aquele profissional que está indo para uma cena observar aquele ambiente, né? Aqui no caso que o Vinícius trouxe para nós, o biólogo, o auxiliar, que vai auxiliar ali a coleta, a investigação daquele ambiente, ele quer observar justamente se aquele ambiente está seguro ou não para a comunidade que vive ali, que é o macro que nós falaríamos, do micro, que eles vivem dia a dia com a questão da segregação do lixo, dos resíduos biológicos, que também oferecem um risco à vida, mas é um risco que nós já sabemos que estamos expostos. E pensando nessa linha aí de já saber que está exposto, queria saber do Vinícius, é importante a gente ter uma educação continuada e entender esses riscos que nós estamos expostos, talvez para antever medidas ou riscos que a gente possa ali acabar vindo a se expor? Olha, eu acho que não é só importante, é extremamente necessário, né? A educação continuada, eu entendo ela como se você sempre fosse um eterno aluno. Se você está sempre querendo aprender, você com certeza cresce o tempo todo. Só quem quer parar no tempo não aprende mais não, quer aprender mais nada, né? Então, nessa questão, veja, ter um programa de educação continuada traria não um benefício para o profissional, mas traria para a comunidade, né? Uma questão, tipo assim, ó, se você segrega bem o seu lixo, não só no IML, em qualquer outro órgão de saúde ou segurança, mas em casa, né? Se você se educa o tempo todo para segregar seu lixo, para você saber o que é orgânico, você saber o que é reciclável, o que não pode ser reciclado, e você tratar o seu lixo com responsabilidade, isso é uma forma de proteger todo mundo, não só você. Porque você se protege também, né? No final das contas, esse lixo vai parar em algum lugar e às vezes pode voltar para você. Então, se todo dia nós tivéssemos aquele pensamentozinho de eu sou responsável pelo meu lixo, eu tenho que separar o meu lixo corretamente, nós não teríamos os problemas que nós temos hoje, né? Com certeza. Bacana. Vinícius, eu quero agradecer a sua presença hoje. Eu acho que essa conversa trouxe para a gente aí muitas reflexões, não só pelo fazer profissional, seja do profissional da área da segurança, do ambiente ou da saúde, mas enquanto ali seres humanos, pessoas que vivem numa sociedade que precisam tornar essa sociedade mais segura para si e para os outros. Quero agradecer a presença de todos vocês que nos assistiram
e desejo a todos aí ótimo dia e nos vemos no próximo programa. Que era no 40 e